Bem-vindo a mais um Fordocast, o podcast da Fordoc Tradução, projeto que vai trazer pessoas imigrantes brasileiros e estrangeiros e também pessoas influentes da área de imigração, vistos e cidadania, trazendo informações relevantes do dia a dia e também as novidades do mundo da cidadania e do mundo da imigração. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui conversando com a doutora Daniele Mariani e com a doutora Mônica Arestânio. São duas advogadas, a Daniele ítalo-brasileira, a doutora Mônica ítalo-argentina, e vão trazer para a gente as principais novidades do que está acontecendo no mundo da cidadania, voltado para a questão da grande naturalização, a mudança da lei e entre outros assuntos que a gente vier a cair aqui no meio desse bate-papo. Doutora Daniele, doutora Mônica, prazer recebê-las. Muito obrigado pela disponibilidade. Vale lembrar que elas estão na Itália, então agora nós estamos gravando 5 horas da tarde, lá são 10 da noite, e elas dedicaram o tempo delas a este humilde programa, ao qual eu agradeço muito. Então, doutora Daniele, doutora Mônica, obrigado, muito obrigado pela disponibilidade de vocês. Eu que agradeço. Doutora Daniele, doutora Mônica, maravilha. Eu queria que vocês começassem se apresentando um pouco do currículo para mostrar com quem nós estamos falando de fato, e aí a gente começa a desvendar esse mundo da parte judicial, político-judicial da cidadania italiana. Sugiro a Mônica primeiro. Obrigada. Eu sou italo-argentina, como você falou. Trabalho com a cidadania há muitos anos já. Comecei com problemas com a minha cidadania. Então, a partir de um momento da minha vida, comecei a me ocupar do tema. Fui advogada do Estado na Argentina. Vim para a Itália para fazer um curso em Ciências da Administração Pública, porque eu trabalhava na sala contencioso-administrativa na sede dos advogados do Estado em Córdoba. E depois eu comecei a estudar o tema porque me ocupava muito da cidadania administrativa e no ano 2007, 2008, o procedimento se paralisou praticamente porque existia um problema de... Permesso de soggiorno. Sim, com o permesso para ficar na Itália regularmente, a causa de uma diretiva da União Europeia. Então, a gente que vinha para a Itália não conseguia poder fixar a residência aqui na Itália, porque faltava essa possibilidade de obter um permesso de soggiorno para ficar aqui, um permesso para ficar aqui de breve, porque eles tiraram essa possibilidade. Então, eu comecei a estudar, porque estava também um pouco cansada do obstrucionismo que eu achava sempre ou nos consulados ou aqui na administração pública, e apresentei um recurso no ano 2010 contra essa impossibilidade nos consulados de obter uma cidadania, um agendamento e a cidadania, não? E a partir desse momento, praticamente judicializei todos os meus processos. Devagarzinho, comecei a abandonar toda essa parte administrativa do meu trabalho e cada vez mais, até agora, praticamente eu não faço quase cidadanias administrativas, ok? Então, eu considero que isso foi muito importante porque ou seja, pela primeira vez na Itália, um juiz civil ocupou-se de substituir a administração pública, porque estamos na frente de direitos políticos, civis, etc., mas veiculizados ou transportados por um procedimento administrativo. Então, é um pouco difícil, era nesse momento, agora é tudo claro, não? Mas acredito que essa foi a minha mais importante atividade, não? No campo da cidadania, neste caso. Não sei, com a Daniele e outros colegas, pensamos bem também, um pouco tempo atrás, já tínhamos formado um grupo de WhatsApp
de colaboração, de intercâmbio de opiniões, de material jurídico, de ajuda, de conselhos entre colegas. Pensamos em formar uma associação que agora estamos tentando de ativar, não, Daniele? Não é fácil porque estamos num momento muito particular do tema cidadania, por todos as questões que vamos a tocar seguramente agora, mas estamos tentando também de nos posicionar colegialmente, em grupo, com uma posição jurídica, técnica muito precisa para fazer frente ou responder a todas as turbulências, não, que estão acontecendo nesse momento no tema cidadania italiana, sobretudo iure sanguinis. Perfeito. Será ótimo ter a participação da senhora com todo esse conhecimento da vanguarda da cidadania italiana contra as filas consulares, vamos chamar assim, o famoso no Brasil processo paterno, né? E ter a senhora nesse grupo, eu tenho certeza que será de grande, é fundamental participação, não grande, mas fundamental participação. E a doutora Daniele é mais especializada em perdas de cidadania, tem um pouco também no negócio do turismo de rientro, mas também está super atualizada com a mudança da lei, né, doutora? Pode se apresentar também, por favor. Vou apresentar, então. Eu sou Daniele Mariani, eu sou uma advogada brasileira. Eu me mudei para a Itália em 2006, 2007. Vim para cá fazer a minha cidadania e, naturalmente, comecei a trabalhar nessa área. Já trabalhava um pouco, eu veio de uma cidade de grande imigração italiana, que se chama Caxias do Sul. Meus avós foram os primeiros imigrantes da minha família, né, nessa cidade. E em contato com pessoas, tendo me formado em Direito, tendo conhecimento de como funciona o procedimento, comecei a atuar nessa área. Fiz todo o percurso para conseguir fazer o reconhecimento do meu título aqui. Estudei em Portugal também. E, digamos assim, assim como a Mônica, cansada de todas das problemáticas em relação da pública administração, da administração pública contra os descendentes, com todos os problemas, digamos, com relação a documentos, com relação a prazos, com relação ao obstrucionismo, comecei a me especializar, junto com a Mônica também, posso dizer, somos uma das primeiras a atuar prevalentemente nessa área. Em 2011, junto com o escritório onde eu colaborava, onde eu estava fazendo a minha poder atuar aqui na Itália, fizemos as causas contra a legalização, as filas para legalização da documentação. Tem muita gente, talvez, hoje em dia não vai se lembrar dessa situação, mas além das filas para o reconhecimento da cidadania, no passado nós tínhamos também a fila para obter a legalização da documentação, para que as pessoas pudessem vir aqui para a Itália e reconhecer a cidadania. Bom, passados os anos, muita gente entrou nesse mercado, temos vários advogados de todos os diferentes backgrounds que atuam nesse setor, italianos, americanos, argentinos, né, e brasileiros, obviamente. E eu atuei por muito tempo na área administrativa, que é efetivamente a área que eu tenho uma maior paixão, mas e por uma série de motivos que depois a gente pode tentar dar uma explicada, basicamente por causa da pública administração italiana, que não tem muita colaboração, não nos vê tanto como os descendentes, como se fossem uma coisa maravilhosa, como nós pensamos de ser, né, para a Itália, começou a criar uma série de empecilhos, né? Então, dos últimos anos para cá, a gente tem visto um acarnimento cada vez maior contra os descendentes que vêm tentar reconhecer a cidadania aqui na Itália. E, junto com a questão da pandemia, obviamente, toda a demanda que nós tínhamos de pessoas que vinham antes aqui para a Itália para reconhecer a cidadania e viver essa experiência maravilhosa de conhecer o país de origem fazer essa viagem de retorno, né, que a gente chama esse turismo de retorno, e conhecer as próprias raízes, acabou se concentrando quase que exclusivamente nos tribunais italianos, o Tribunal de Roma, que é
hoje em dia, o único tribunal competente, neste momento, para a proposição desse tipo de ação, se a pessoa não for residente aqui na Itália. Como a Mônica também explicou, a gente pensou em fundar essa associação, que é a AUT, Associação de Advogados Unidos pela Cidadania Italiana, onde a gente procura colaborar entre nós e tentamos encontrar soluções e estudamos a questão profundamente. É um grupo misto, onde temos advogados descendentes, temos advogados italianos, nascidos na Itália, digamos assim, que atuam, seja com o mercado, com os descendentes americanos, com os descendentes argentinos, como a Mônica, com outros países também, de descendência, a Austrália. Eu, particularmente, atuo muito com, além do Brasil, com a Inglaterra, com a Austrália, com o Canadá. E, obviamente, a gente tem visto cada vez mais problemas em relação, acredito, pelo desconhecimento que temos, que os italianos têm em relação ao direito de descendência, que nós temos visto aumentar de uma maneira exponencial, digamos assim. Então, a gente tem visto, de fato, quem trabalha com cidadania, quem trabalha com tradução, né, que é o nosso caso aqui, traduções e apostilas, um desconforto generalizado dos ítalo-descendentes, muitas dúvidas, porque cada hora é uma notícia nova que sai, né? Enquanto a gente tinha 2 anos atrás aquelas notícias de falsas residências e de que não vai à Itália, que seu processo não vai dar certo, hoje nós temos as notícias de mudança da lei de cidadania, que é a Lei 91 de 1992, temos agora, em junho, será aplicada a pulverização dos processos, né? E também tem a tese da grande naturalização e todas as suas variantes ali. Eu queria começar, né, pra gente focar nesses problemas, vamos chamar de grande naturalização, entre aspas, porque com certeza, como a gente vai ver agora no discorrer, envolve muito mais do que só a grande naturalização. Doutoras, o que foi de fato a grande naturalização? Ela é um evento brasileiro? Ela é um evento das Américas? Rapidamente falando, para quem caiu de paraquedas, o que foi a grande naturalização? O que é a grande naturalização brasileira? Deixa para a Mônica. A grande naturalização brasileira foi uma decisão do governo brasileiro de naturalizar os estrangeiros que estavam no território brasileiro ao final de 1879, ok? A menos que, assim foi concebida concebido o decreto, eles não anunciaram, declararam junto aos próprios consulados ou aos comunes do Brasil a decisão de manter a cidadania de origem, ok? Perfeito. Depois, este decreto foi perdendo essa força. Eu não vou falar tecnicamente, porque claro. Vou falar de maneira prática, né? De maneira prática para ser compreendida, porque já não falo português, não é o meu idioma, então já é um pouco complicado. Então, o problema foi muito grande porque causou a reação dos governos que tinham perdido tantos cidadãos a causa da grande imigração, sobretudo europeia. Então, todos os governos se lamentaram e o Brasil modulou essa decisão. Okay. Eu sempre, quando apresento as minhas peças, os advogados do Estado, eu sei que não que vão a sostener a introduzir essa tese da grande naturalização, incluo na minha peça a indicação e os modelos que os estrangeiros tinham que preencher para, de fato, se transformar em brasileiros. Então, não era uma naturalização automática.
Não era uma naturalização automática. Agora mesmo, na Itália, por exemplo, eu também escrevo isso, segundo o artigo 9 da lei atual, o estrangeiro que mora, as condições são diferentes. Nesse momento era o estrangeiro que estava no Brasil presente no território nesses 2 meses. Agora são os estrangeiros aqui na Itália que estão 10 anos, ok? Morando e que participam economicamente tributam, pagam taxas, etc., estão integrados. Aqui também existe a distância de anos, a distância de anos, 150, não sei quantos, o mesmo procedimento, não? O estrangeiro tem que preencher modelo e apresentar à administração pública. É uma diferença. A Itália não impõe essa cidadania, é o estrangeiro que tem que se manifestar, mas no Brasil tampouco imponia, porque se o estrangeiro não preenchia, por exemplo, não tem muitas outras coisas para explicar, para opor, mas isto considero que é uma coisa importante, porque não era assim como os advogados do Estado pretendem descrever o problema. Então, na Itália, todo o mundo diplomático se manifestou contra esta situação, porque as pessoas, os cidadãos italianos, franceses, alemãos, etc., eram também soldados, eram também militares, não? Possíveis elementos de guerra. E com isso, os países, os reinos, perdiam também capacidade militar. Era muito, muito ruim para os estados. Então, já nessa época, não somente a parte política se manifestou claramente contra essa decisão do governo do Brasil, que tive que responder de uma maneira também respeitando o direito internacional. E respondeu, ou seja, o Brasil se adequou a isso. Mas também a justiça italiana, em uma sentença de 1907, a Corte de Cassazione di Napoli, da Nápoles, expressou que era uma tese que não tinha sustento jurídico, ok? Então, agora eles tentam já fizeram isso, de movimentar a ação e chegaram até a Corte de Cassazione, de novo, ok? Para pedir um pronunciamento de novo que mude essa anterior jurisprudência. Quando no intervalo de 150, não sei quantos anos, muitos anos, sempre foi pacificamente aplicada, ok? A não aceitação da grande naturalização para os italianos, os filhos e os netos, ok? Claro. Ou seja, eu diria, inclusive, que é uma tentativa de modificar uma interpretação extremamente consolidada nos anos, não somente com a Corte de Cassação de Nápoles, mas que sempre foi, até hoje, imagina a quantidade de pessoas que obteve o reconhecimento da cidadania durante todos esses anos, né? Então, uma tentativa, acredito, como houve um grande incremento do número de ações judiciais e a matéria passou de ser apreciada, de ser apreciada pelos comunes para ser apreciada, os comunes e consulados, para ser apreciada quase que exclusivamente pelos tribunais, obviamente essa questão chamou a atenção. Então, eu vejo isso como uma tentativa evidente do judiciário tentar interferir numa questão legislativa, numa questão do Poder Executivo, né? Tentar modificar na justiça uma interpretação, mudar a regra no meio do jogo, sem pensar nas consequências disso, né? Uma criação de uma disparidade, uma
uma diferença de tratamento entre pessoas que já obtiveram o reconhecimento da cidadania e aquelas pessoas que não conseguiram obter o reconhecimento da cidadania, talvez até por própria culpa do consulado. Se pensarmos, todo mundo que está na fila dos consulados hoje em dia e que não obteve o reconhecimento, que está há 10, 15 anos para obter esse reconhecimento, e o irmão veio aqui para a Itália e obteve o reconhecimento, de repente, se eles mudam a interpretação, nós vamos ter duas pessoas numa condição exatamente igual e com direitos diferentes, né? Sem dúvida. Sim, ou vamos ter, por exemplo, não sei, filho que obteve a cidadania e o pai que passou para esse filho a cidadania, ok? E nunca pediu o reconhecimento oficialmente, agora quer obter o seu reconhecimento apenas, e o pai que pediu a cidadania é negada, né, a causa da grande naturalização, mas existiu no momento de transmissão para o filho, através dele mesmo. Exato. Entende? Sim, sim. Esse é o problema de você mudar interpretações, como vocês mesmo, como as autoras mesmo explicaram, né, ao longo da história, ao longo algo que já foi decidido, você depois de anos querer modificar sem alteração legal, você querer mudar um entendimento, uma interpretação, pode gerar esse tipo de problema. A gente sabe aqui, né, quem monta os processos sabe que o pessoal tem levantado a certidão negativa de alistamento eleitoral, porque depois o decreto de grande naturalização ele vem ser regulado por outros decretos, né, aqui no Brasil, e um deles dizia que o estrangeiro para se tornar brasileiro teria então o poder de voto, e para então votar teria que estar inscrito nas listas eleitorais, né? Então, com o certificado negativo dessas listas, seria uma evidência a mais, apesar de ser uma evidência negativa, do qual os italo-descendentes não teriam de fato a obrigação, se a gente for pôr o direito né? Eu não sou advogado, mas até onde eu entendo, se a gente for colocar o direito na ponta do lápis, eu não deveria ser obrigado a juntar uma prova negativa de um fato, né? Eu tenho que juntar provas positivas, quem tem que provar o contrário é a outra parte. Me corrijam se eu estiver errado. Mas existe mais esse documento que quem cai nessa tese da grande naturalização está colocando, né? E nós temos o caso também da questão das mulheres que transmitiam a cidadania. As mulheres não votavam no Brasil, até não sei exatamente que ano que começaram a votar, mas agora não me recordo de cabeça. Mas, por exemplo, nos casos de reconhecimento de cidadania por linha materna, por derivação materna, não tem nem como produzir esse documento, porque elas não votavam. Não faria sentido, né? E eu acho que tem um ponto central que as autoras comentaram, que é o seguinte: a gente tem a sensação de que eles estão querendo resolver juridicamente uma questão não só legislativa, mas uma questão administrativa também, porque se a gente for colocar, imagina que isso tudo é uma empresa, né? Se a gente fosse colocar o problema em voga, o problema é a alta demanda de processos no tribunal. A inundação de processos no tribunal, que só piorou com a pandemia, porque quem ia à Itália não podia ir, então quem já estava na fila entrou no judicial. Quem ia para a Itália não pôde ir, entrou no judicial. Mas as pessoas entram no judicial pela ineficiência do consulado, né? Então, é uma judicialização de um direito, né? Porque não consegue obter o reconhecimento via consulado, porque os consulados, evidentemente, levam anos e anos para fazer o reconhecimento. As pessoas não podem vir à Itália reconhecer a cidadania porque tem a pandemia, porque iniciaram a ter os problemas em relação às residências, a interpretação do que é uma residência efetiva, do que é uma residência válida para fazer o reconhecimento da cidadania, numa pretensão de fazer com que metade dos Estados das Américas, digamos assim, que foi objeto de... teve uma grande imigração italiana, que se transfiram todos de volta para a Itália. Claro, se pode fazer isso, se pode pretender isso, mas não dessa maneira. Então, hoje em dia, a única alternativa viável para obter o reconhecimento é a ação judicial. E isso, obviamente, tem um impacto, porque o número de processos é absurdo. Hein, Mônica? Quantos processos nós tínhamos alguns anos atrás, quando nós começamos a trabalhar? Sim. Hoje em dia tem escritórios que fazem 1.000... fazem 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 processos por ano, entende? Então, isso, obviamente, tem um impacto num tribunal que não julga só processos de cidadania, julga a família, julga uma série de outras coisas, né? Exatamente. Sim, tem muitas coisas
eu acredito que eles conseguiam dosificar os pedidos de cidadania com essas enormes filas nos consulados de toda a América. Eles conseguiam controlar o fluxo das pessoas, dos descendentes, com essa ineficiência que, mais que ineficiência, era uma vontade, não, de regular, um pouco ineficiência, um pouco vontade de não fazer. Também regulavam, porque o número dos ítalo-brasileiros é muito mais elevado que o número de ítalo-argentinos, porque nós somos, não sei, 50 milhões, 56, não sei quantos, vocês são tantos. Então, a percentagem que é a mesma é muito mais elevada para os brasileiros que para os argentinos, por exemplo. Então, eles, como regulavam as pessoas que vinham para cá? Com a Argentina não podiam, porque existe um acordo entre a Argentina e a Itália de isenção, de legalização, até da apostila da Haia. Você não precisaria. Eu faço sempre o carimbo dos documentos, porque dá mais certeza da validez formal e material do documento. Mas, na verdade, existe uma lei, que é a Lei 533, do 1978, italiana, temos também uma lei argentina, que suspende essa obrigação. Caramba. Mas no Brasil, não somente não tinha o Brasil a possibilidade de ter o carimbo, que nisso a Daniele obtive essas maravilhosas sentenças, não, para obrigar os consulados a carimbar, porque era uma outra forma de não permitir que as pessoas viajassem para a Itália para fazer a cidadania. Então, quando no 2016, o Brasil se independiza, entre aspas, dessa necessidade do carimbo consular, ok? O grande caos, toda a gente que estava esperando que não carimbavam, porque como pode ser que não... viajam começam a viajar para a Itália com esses documentos formados de outra maneira, não? Sem independentes, não? De forma independente. Então, isso, mas toda a gente que está esperando há anos nos consulados de toda a América, não somente do Brasil, de toda a América, ok? E tudo isso fez um grande número. E uma outra coisa também, no sentido que antes do ministro Minniti, okay, do ministro do Interior, que sucedeu ao ministro Salvini, antes disso, você podia, em teoria, apresentar o seu pedido de cidadania em Roma, o seu pedido de cidadania em outro tribunal, onde essa obrigação tinha que se cumprir, tinha que ser, ou seja, no local de nascimento do dante causa, não? Ok? Você tinha essa possibilidade de escolher, normalmente. Assim foi, por exemplo, que como o caso Lucero, o primeiro caso antecedente à sentença, essa famosa de via materna da Corte de Cassazione, a 4466, um caso anterior, ok, limitado a um cidadão argentino, caso Lucero foi decidido pelo Tribunal de Torino. De Torino. Okay? De Torino. Então, você agora tem a possibilidade, tinha essa possibilidade, então, o número de cidadanias pedidas judicialmente não era tão elevado, mas não era tão evidente como agora, porque eles concentraram toda a competência no Tribunal de Roma, ok? Como único tribunal, foi modificada esse decreto Minniti, porque não era concebido assim. Então, todo mundo começou a depositar os recursos no Tribunal de Roma, tiveram que já separaram as sessões, ok? Existe uma sessão dedicada aos imigrantes e às cidadanias, ok? Então, é evidente que se você concentra toda a Itália, todos os descendentes de toda a Itália em Roma, você vai ter esse problema. É evidente. Eu acredito também que é uma coisa, talvez, até
procurada, entende? Pensada. Ou seja, Entendo. não sei, como... Tanto que para isso, para tentar, é óbvio que talvez esse seja o argumento que eles usem, mas a gente sabe que talvez não seja exatamente essa a intenção, mas para tentar resolver esse problema que foi criado, é que em dezembro alguns trechos do Código Civil foram alterados e um deles, o que interessa aí agora aos italo-descendentes, é que a propositura do processo deverá ser apresentada no comune ou na região onde aquele antepassado nasceu e não só Roma, né? Eu acho que o argumento é exatamente esse, tentar resolver esse problema que a doutora Mônica trouxe aqui, que foi criado de todos os estrangeiros serem concentrados em Roma. O volume é muito grande, então agora se pulveriza. Sabemos também que tem o outro lado, que é os processos caírem na mão dos mais variados juízes por toda a Itália e tentar juntar um consenso de interpretação. Não é tão simples como hoje nós temos em Roma, né? Aqueles 10 juízes ali que atuam com cidadania. A gente sabe, quem trabalha com cidadania, vamos pôr em palavras mais claras, sabe o que passa e o que não passa, quais são os entendimentos, o que funciona e o que não funciona, né, doutora Daniele? Eu diria assim, olha, a Mônica seguramente vai concordar comigo. Com o passar do tempo, quem já está trabalhando bastante, a gente vê que existe um incremento de exigências e uma alteração de interpretação também no Tribunal de Roma. Por exemplo, anteriormente, simplesmente apresentar a prova do site do consulado, se via evidentemente que existia fila, era suficiente. Com o passar do tempo, começou a ser exigido que fosse comprovado que a pessoa tentava conseguir o agendamento no consulado. E aí, com isso, obviamente, os consulados se aparelharam, e aí começou a ter mais mais variados tipos de tentativas de agendamento, até com a fatídico sistema de agendamento como o do consulado do Rio de Janeiro, que tem que fazer uma ligação de WhatsApp. E comprovar isso com print screens. Então, a gente vê que existe, mesmo no Tribunal de Roma, uma evolução nesse sentido, seja para o mal que para o bem, né? Sim. Então, com relação à troca da competência dos processos, eu e a Mônica também, creio que também, né, Mônica, pensamos que isso também tenha sido pensado já um pouco no sentido de criar um pouco... Não criar aquela certeza que se consolidou no Tribunal de Roma com determinados procedimentos. Ou seja, hoje em dia, nós sabemos que tem não somente a questão de submeter o julgamento a juízes que talvez não tenham experiência na questão. Nós sabemos que teremos tribunais de onde a maior parte da imigração da italiana partiu, né? Ou seja, Nápoles, Vêneto, Bolonha. Para Estados Unidos, né? Para o Brasil também, né? A segunda onda de imigração do Brasil foi meridional. Então, além disso, nós temos a questão do funcionamento dos tribunais. Sabemos que alguns tribunais funcionam rapidamente, sabemos que outros tribunais pedem 3, 4 audiências, vão ter outros critérios, né? Então, não sei, né? A Mônica pode dar a opinião dela também, o que ela... Porque para os argentinos, obviamente, os locais de imigração são diferentes, então nós vamos ter uma grande concentração de brasileiros no Tribunal do Vêneto, talvez, os tribunais aqui do norte da Itália e Nápoles. Sim. Os argentinos estão espalhados em toda a Itália, mas tem muitos piemonteses, muitos. Vênetos também, tem cidadinhas na Argentina, uma perto da minha cidade, que é separada por um ponte onde falam espanhol com acento vêneto, todas as casas. Curioso. Hoje falei com um deles, ele estava falando, se eu não sentia o italiano, o idioma, era a fonologia, não? Era completamente vêneta. Então, seguramente vai ser, não queremos com Daniele que a gente fique com medo de defender os próprios direitos, mas seguramente vamos ter que nos adaptar a novas estratégias, ok? Estudar muito
muito, porque já o tema de os recursos vão ter que ser muito bem feitos, elaborados. Você tem que pensar também, tipo, vai ter um critério muito maior na análise da documentação, na escolha da linha mais conveniente, digamos assim, né? Às vezes, tentar evitar ao máximo que o cliente tenha problemas. Eu acho, mas outra coisa que eu acho muito é assim, o cliente tem que ter consciência dos riscos, né? Claro, perfeito. Infelizmente, tem muita gente que continua insistindo que não tem nenhum problema, que a situação vai se resolver. Sim, todos nós estamos trabalhando aí. Todos nós temos a esperança, quem trabalha com isso há muitos anos, sabe das consequências que pode ter uma decisão negativa, e sabemos que a partida no momento está aberta, obviamente, considerando todo, né, quais são as motivações que eles têm para tentar limitar a cidadania, a questão de tentar modificar juridicamente, uma questão que deve ser analisada pelo Poder Executivo, pelo Poder Legislativo, né? Então, não pode deixar de comunicar ao cliente, de informar dos riscos, de informar do tempo de duração, de informar dos custos também, né, da possibilidade de aumento de custos e tudo mais. Mas o cliente também tem que ter, o descendente tem que ter consciência também que hoje em dia nós não temos muitas outras alternativas. Se nós pararmos de brigar agora, nesse exato momento, se nós deixarmos de lutar pelos nossos direitos, a alternativa é abrir mão completamente desses direitos. Então, essa união, essa junção dos profissionais da área, inclusive até dos próprios descendentes que estão estudando matéria, mandam sugestões, tem tanta gente, né, estudando, tentando encontrar, pegando livros antigos e tudo mais. Eu acho muito válido. E só o futuro vai dizer, mas a gente espera que logo, logo a gente tenha uma decisão jurídica séria e bem clara sobre os direitos de todos os descendentes, não só dos direitos dos ítalo-brasileiros com relação à grande naturalização, porque, como a Mônica disse, nós estamos falando aqui de grande naturalização, nós estamos falando de quebra de transmissão, de perda do direito de transmissão da cidadania, de questões... tácita. É nisso que eu ia entrar agora. Eu ia voltar para a grande naturalização. A doutora Daniele trouxe o assunto de novo. Eu agradeço, porque eu ia perguntar sobre isso. A gente viu aí então no começo de 2020, né? Talvez começo não, mas pro meio de 2020, começo de 2021, o Ministério do Interior, que é a parte processada no processo de cidadania, né? Começou a trazer recursos na Corte de Apelo, que é o segundo grau da Justiça Italiana, com uma série de alegações. Uma delas era a grande naturalização. Eu tive a oportunidade de ler algumas, e eles falavam de grande naturalização, como também tive a oportunidade de ler outras, que eles diziam não ser possível confirmar que o italiano estava no Brasil na época da grande naturalização, então teria sofrido efeito, mas que fato é que o filho dele nasceu antes de 1912, conforme a documentação ali aplicada, e portanto teria nascido com o ius solis brasileiro, não teria adquirido a cidadania italiana, já que no Código Civil na Lei 555 de 1912, dizia que ali num dos seus artigos, dizia que um dos motivos de perda da cidadania seria a obtenção, né, e usando a tradução exata do verbo que é ottenere, né, a obtenção. Na verdade, em 1865 dizia que uma das maneiras de perder a cidadania seria a obtenção de uma outra cidadania, e isso vem ser regulado só em 1912, quando diz que a Itália passa a reconhecer, então, de maneira prática falando, passa a reconhecer a dupla cidadania. Então, um movimento que começa com grande naturalização, na verdade, a gente vê que avança também para a questão de 1912. Quais são os argumentos, doutoras, que a gente consegue usar contrário a isso, né? Contrário a esse... Porque eu entendo que a renúncia tácita, pelo que eu vi acontecer, foi mais como já perda do processo por ítalo-descendentes já na Corte de Apelo. Os juízes da Corte de Apelo já dando procedência para o recurso feito
alegando a renúncia tácita. Mas ainda, no processo que é feito ali em primeiro grau, no recurso que é feito no primeiro grau, eu vi muito sobre essa questão de 1912. Eu queria que vocês dessem uma explanada rapidamente sobre isso, para aí depois a gente avançar já, então, para como os juízes da Corte de Apelo estão julgando esses casos. Quais são os argumentos principais do Ministério nos recursos de primeiro grau ali, quando perdem em primeiro grau e recorrem? Ok. O princípio escolhido pelo Reino de Itália antes da Lei 555 de 1912, o princípio da transmissão da cidadania através do direito do sangue, não? Então, se você... esse princípio, obviamente, logicamente, não pode existir como um raciocínio uma argumentação desse tipo. Não pode existir, porque se você diz que o filho do italiano, ok, nascido no território ius soli perde a cidadania italiana, não porque obtém uma cidadania estrangeira, então não tem sentido com o princípio do ius sanguinis, que todos sabemos que inspirava o Código Civil de 1865, ok? Que depois foi perfeccionado pela Lei 555, ainda mais pela Lei 91 de 92, que permite todas as cidadanias, não? Possíveis. Então, essa palavra obter se explica, os argumentos são sobretudo linguísticos, argumentos que têm que ver com o significado da palavra, do verbo. Obter implica uma ação do sujeito. Não é possível obter se você não faz uma ação para conseguir esse direito ou essa situação jurídica. Então, é incompatível com essa vontade que tem o Estado italiano de transformar o significado desse verbo. Eu acredito que não temos que ir a escolher argumentos muito complicados, porque já a Corte de Casale, cortes de apelação daquela época já manifestou. Mudaram isso. Perdão? Desculpa. Já se manifestou sobre essas questões, né? Já se manifestaram, exatamente. Então, muito simplesmente, o problema é que os advogados do Estado acham que fazem uma grande confusão de palavras, de argumentos, utilizam inclusive a mesma sentença de 1907 para dizer o contrário, porque a sentença estabeleceu e decidiu sobre tudo, não? Não somente o que argumentos, não? O que a sentença depois decidiu para essa situação jurídica que estava julgando. Então, simplesmente, para mim, é uma questão de lógica, e o direito é lógica, ok? Perfeito. O direito é lógica, senão não é direito. Eu vou fazer só um resuminho, mais ou menos, tá? Do que a Advocacia Geral do Estado italiana tem utilizado como tese para tentar limitar juridicamente os direitos dos excedentes, tá? Então, a primeira seria a grande naturalização, que é essa naturalização tácita, fantomática naturalização tácita que ocorreu no Brasil em 1889. Depois seria a questão do direito de transmissão de 1912, ou seja, os filhos de italianos nascidos em países que adotavam o iuris solis antes de 1912 não tinham o direito ao reconhecimento da cidadania italiana. A outra questão seria o emprego, trabalhar no exterior, trabalhar no país onde a pessoa se transferiu. Uma das teses da Advocacia Geral do Estado e que foi
inclusive acatada em uma das sentenças da Corte de Apelo, foi essa questão do trabalho, de considerar qualquer execução de trabalho no país onde um imigrante, onde o italiano se transferiu, como equiparar isso a trabalhar para um outro governo. Tá? Depois, a falta de conexão com o território italiano, ou seja, a pessoa nunca mais voltou para a Itália, nunca mais nem fala italiano, né? E a outra questão é essa última que saiu agora, que é a questão de o filho do italiano, os filhos italianos se declararem brasileiros, no caso. Mas isso pode se aplicar para qualquer outro país. Sim, claro. Onde os descendentes foram. Porque aí um dos nossos estudos, uma das coisas que nós estamos conversando é justamente sobre isso. Agora, se eu moro em um país, tá? Eu tenho a cidadania desse país, eu posso me declarar não sendo como cidadão daquele país? Tipo, eu, sendo brasileira, posso me declarar italiana perante o governo brasileiro? Não creio, né? Então, essa foi uma outra tese que foi. Então, são várias teses, e talvez aí a gente, no meio até a gente chegar quando vai ter a decisão, teoria, né? Então, fala, Mônica. Até porque nós estamos em juízo, em um processo, justamente porque essa pessoa não tem esse antepassado que foi reconhecido italiano. Exato. A gente, e é exatamente como vocês estão falando, né? Em primeiro grau, a gente tem visto 100% dos processos aprovados para os italo-descendentes, né? Inclusive em sentenças de primeiro grau hoje a gente já vê os juízes mencionando um pouco o que está acontecendo e colocando ali um pouco a própria opinião, dizendo que não concorda, apesar de saber Sim. de decisões superiores contrárias, que aquele juizado não entende daquela forma e tudo mais, e dando procedência para os requerentes. E a gente tem visto uma decisão mista, vamos chamar assim, na Corte de Apelo, né? Pelos motivos que a doutora Daniela acabou de resumir, principalmente a questão da renúncia tácita, que seria nenhum dos descendentes ali, ao declarar um filho ou ao casar, declararam ser italianos e sim brasileiros, no caso do Brasil, portanto, teriam renunciado ali tacitamente à cidadania italiana. Na Corte de Cassação, que as senhoras tenham conhecimento, já chegou algum processo? Não? Já tem alguma decisão de processo de Corte de Cassação ou ainda não? Tem. Não, desse tipo não. Eles apelaram para a Corte de Cassação das sentenças positivas. Isso. E também perderam na Corte de Apelo, também estão apelando à Corte de Cassação. Mas não tem decisão nenhuma ainda, nenhuma desses processos chegou no, vamos chamar assim, dos finalmente ainda, não, né? São 2-3 anos lá, né? Não, talvez não. Quero antecipar, fazer uma sessão, sessão unite, ou seja, vão se reunir para dar uma resposta efetiva para a questão. A Mônica seguramente sabe explicar melhor que eu. Ótimo, e aí a gente já entra na outra pergunta que eu queria fazer, que é do dia 12/7. O que de fato vai ocorrer no dia 12/7? Qual é a proposta? Vai ser o primeiro processo que vai ser julgado? É uma sessão extraordinária onde vão conversar sobre alguma coisa? Para quem está envolvido nisso, tem processos que foram apelados, eu queria entender o que é previsto para o dia 12. Tem alguma decisão no dia 12? As coisas vão se arrastar ainda mais um pouco? Não sei como vai funcionar, sinceramente. Porque quando eu liguei para a Cassazione, eles me falaram de outra coisa, entende? Então, não sei. Uma coisa é o que todos falam, não? Os colegas. E outra coisa é o que me falou a cancelliere da Cassazione, ok? Então, tudo bem, não tem problema. Acho que a gente pode seguir assim. Sim, vamos lá. Pode dar a resposta só a respeito do... Finge que eu acabei de fazer aquela pergunta. Então, doutora Mônica, nos finalmente lá do dia 12/7, o que está previsto acontecer? Qual é a ideia? Vai ser um julgamento específico? Eles vão se reunir para falar sobre o assunto como um geral? Vai sair alguma sentença dali? Ela é vinculante? Não é? Vai demorar para sair alguma decisão? Qual que é a ideia desse dia 12/7? Ok. Eu acredito que, porque todos temos informações que chegam através de colegas, entende?
em teoria, a Corte decidiu se pronunciar com os presidentes de cada sessão, são 9, acredito, para decidir sobre as duas primeiras sentenças negativas para os descendentes da Corte de Cassação, da vara ou sessão, que não era a primeira vara ou a primeira sessão da Corte de Apelação de Roma, mas era uma sessão que se dedica à família, a pessoas menores, ok? Família menores. Sim. Então, o juiz, o desembargador, e a juíza, a conselheira Zanella, ok? Uma mulher. Sim. Que depois nunca mais se pronunciou sobre o tema. Mas essas duas sentenças são de dois colegas diferentes que trabalham independentemente. Foram todas, eles apelaram, ok? Sim. E foram todas para a Cassazione. Acredito, não sei se é assim, que a audiência vai ter logo, vai ter nesse dia, 12 de julho, a menos que mude a data, e que vão se pronunciar respeito às duas sentenças que são idênticas. Entendi. Então vou pegar os dois processos, legal. Sim, dois processos juntos, mas não sei se é assim, sinceramente. E vai ser, até agora, por quanto eu sei, os advogados não pediram a tratação presencial dessas audiências. Portanto, até agora são escritas pelas modalidades do tema emergencial de saúde, etc, etc. Sim. Sim, eles podem pedir, seguramente vão pedir essa participação presencial, e se assim vai ser tratada na aula magna, ok? Mais importante, no segundo andar da Cassazione. Ok? Seguramente a decisão, ordenança, seguramente será após as férias do verão. De agosto, então. Então, qualquer decisão, aí nós estamos falando de setembro, outubro, pelo menos, se não mais. Sim, pelo menos. Eu acredito que será assim. Eu também acredito. Concordo com a Mônica. Concordo que não deve sair a decisão logo em seguida da audiência. Na Itália não é... Às vezes tem uma questão que os clientes perguntam muito, mas teve audiência, não tem a sentença, às vezes sai, né? A decisão, a ordinança se chama. No caso dessa da Corte de Cassação, acredito que a decisão deva demorar um pouco para sair, até porque eles devem pensar bem em como articular, seja para um lado ou para o outro, né? Então quem está nesse mundo da cidadania pode anotar na agenda, dia 22 de junho, começam os protocolos nos mais variados tribunais pela Itália. Um pouquinho depois, dia 12 de julho, tem essa audiência na Corte de Cassação. Vamos ver se ela vai ser presencial ou escrita. Se for presencial, eu vou até ver se eu consigo pegar uma carona com a doutora Daniela e a doutora Mônica e participar junto. Dentro da minha ignorância, tá ali participando desse momento pode ser bem, bem interessante, bem produtivo. E a mudança da Lei 91/92, sai antes ou sai depois, doutora? A mudança da lei? Não, essa mudança da lei, então, foi feita esse projeto de lei, digamos assim, de alteração da Lei 91 de 92, que teve várias emendas, né, e foram aprovadas e serão discutidas. Não creio que vai ser decidido nada durante este governo, até por causa do número elevado de sugestões de alteração. Então, a questão da alteração da lei da cidadania é uma questão muito polêmica. Sabemos que temos partidos políticos hoje que são totalmente favoráveis à questão da imigração daqui da África, de outros países, e tem partidos que são contra. Óbvio, não são contra, mas, digamos assim, não tem uma posição tão favorável em relação aos descendentes italianos. Então, é uma questão que tem que ser discutida, vai ser debatida, e pelo que a gente viu, pelas todas as propostas que
podemos observar. Não creio que tão rapidamente a gente tenha uma definição sobre a questão da cidadania, mas sim, a gente não pode nunca pensar que a lei da cidadania é intocável, porque ela não é uma lei constitucional, é a lei 91 de 92 e ela pode sim ser alterada. Tá? Não, então, com certeza. Sim, o tema é que os direitos das pessoas que já nasceram italianas vai ser muito difícil que sejam modificados, porque obviamente, são direitos que você obtém no momento do nascimento sem claro. A intervenção da sua vontade, não? Sim, exato, sobretudo pelo fato que as pessoas não conseguem nem reconhecer a cidadania hoje em dia, né? Então, existe um impedimento do reconhecimento da cidadania. Então, uma alteração da lei, quando nós temos milhões de pessoas nas filas dos consulados, creio que poderia se aplicar a quem já... Não, por vários motivos, não que eu não creia, mas tem várias motivações jurídicas pelo qual não poderia se aplicar às pessoas que já nasceram com esse direito hoje em dia. Né? É exatamente isso, eu concordo e aprendi muito aqui hoje. Eu queria tirar, eu sei que tá muito tarde, eu queria tirar uma última pergunta, o último suco desse nosso podcast, que para mim foi bem engrandecedor. Acredito que para quem tá ouvindo, quem tem processos aí com grande naturalização, também gostaram bastante. Nessa mudança da lei, eu vi dois assuntos bem interessantes, pouca gente falando, que estão mexendo na Itália, que seria... Eu vou falar em termos bem simples, tá? Para quem está ouvindo a gente também não domina a área, conseguir entender o que eu quero dizer. Estavam querendo acabar com essa limitação da mulher passar a cidadania após 48, então as mulheres que tiveram filho antes de 48 também teriam filhos e seriam processos administrativos, então acabar com essa pontualidade da lei. O ius culturae, né? Então, que rapidamente falando, aquelas crianças que nasceram na Itália, filhas de estrangeiros, ou então que entraram na Itália muito pequeno, mas que cumpram um ciclo, 2, 3 ciclos escolares na Itália, teriam o direito à cidadania italiana. E também o riacquisto, né? Da cidadania italiana por parte dos estrangeiros, que acaba dando uma volta e caindo onde estava, né? A gente falou, a corte de apelo, o ministério diz que quem estava na Itália, quem veio da Itália para o Brasil e começou a trabalhar, teria perdido a cidadania italiana. Mas eu tô vendo bastante movimento lá do tal do riacquisto, que é quando a pessoa veio para outro lugar e nasceu na Itália e veio para outro país e teve que trabalhar para se manter, era uma maneira de sobreviver, não necessariamente perdeu a cidadania italiana. Hoje, para readquirir, ela teria que tornar a Itália, né? E eles estão querendo... Eu vi algum movimento dizendo, poxa, basta um pedido administrativo no consulado e a pessoa readquiriria essa cidadania italiana. Então, eu só queria uma opinião rápida das doutoras e aí a gente encerra, eu prometo. Eu acho que o maior risco que tem sobre a alteração da lei, uma das propostas que foram feitas, é a limitação da transmissão da cidadania à primeira, digamos, o filho do italiano nascido no exterior já não transmite a cidadania. Tá? Eu não lembro, assim, porque teve tantas propostas de alteração, mas essa era uma delas, tá? Então, não recebe a cidadania o filho do italiano nascido no exterior, tá? A outra questão, é muito irônico que eles façam essa proposta de riacquisto da cidadania italiana, quando justamente as pessoas vinham para a Itália para reconhecer a cidadania e sofriam todo o obstrucionismo que nós sabemos que ocorria aqui antes da questão da pandemia, que seguramente temos o grande risco que torne a prevalecer. A gente tem visto, né, tentam aumentar o prazo de conclusão do procedimento, colocam 1 milhão de exigências que não são nem a lei, é uma questão claríssima de obstrucionismo, né? Então, é toda uma partida aberta e eu acho que é muito importante que quem já tem a cidadania reconhecida tenha consciência da necessidade de votar nas próximas eleições e de escolher representantes que efetivamente possam defender os direitos das próximas gerações. Não só os italianos italo-descendentes, mas os italianos também que moram no exterior, tá? E imigraram agora de recente imigração, claro. Porque podem ter, sim, seus filhos, a transmissão da cidadania italiana limitada fortemente se for aprovada uma lei do gênero, tá? Uma alteração do gênero. Doutora Mônica, se uma pessoa pode ir à Itália fazer a cidadania via administrativa e ela cai em grande naturalização, mas o Comune já disse que pode ir, que eles vão fazer, a senhora faria ou a senhora diria para a pessoa esperar um pouquinho? Sinceramente, é muita responsabilidade para
segundo a minha opinião, de fazer viajar, que uma pessoa viaje para se estabelecer na Itália com todas as despesas. Eu esperaria, sinceramente. Maravilha. É com essas duas opiniões e é com esse podcast de mais de 1 hora de conversa bem técnica sobre o assunto que eu agradeço a doutora Daniela e a doutora Mônica pela participação, pelo tempo. Repito, é tarde na Itália, nós estamos com 5 horas de fuso, então se agora são 6h20, lá são quase 11h30 da noite, quase meia-noite, amanhã todo mundo trabalha. Doutora Daniela e doutora Mônica, muito obrigado pela participação nesse humilde programa, que com certeza ficou bem engrandecido com a participação de vocês, e espero mais pra frente poder conversar com vocês de novo, de uma maneira mais tranquila, né, com o mundo de cidadania, com o mar mais calmo, todo mundo navegando mais tranquilo, com os direitos sendo aplicados da maneira como tem que ser, tá bom? Muito, muito obrigado, muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. Muito obrigada a você. Boa noite.